Queridos irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus por este domingo, por esta manhã, pela oportunidade e o privilégio, irmãos, nós temos de mesmo online, nos reunir, cada um no seu ambiente aí, na sua casa ou no trabalho, aonde quer que esteja. A gente tem o privilégio de se reunir para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Então, eu quero te desejar um bom dia. Esse dia tão gracioso, dia 5 de junho, nossa lição de número 10. Essa revista que Deus tem falado tanto aos nossos corações, os assuntos são maravilhosos. Então vamos, nesta manhã, aproveitar esse momento, para que a gente possa continuar crescendo na graça e no conhecimento na palavra de Deus, das coisas de Deus. Amém? Eu quero, antes de orar, eu quero incentivar você a compartilhar os vídeos, todos os nossos vídeos. É importante que você compartilhe. Uma outra coisa que eu tenho observado, é importante nós deixarmos o nosso like. Eu não sei quantos ainda não conhecem esse termo ou não conseguem marcar lá, dar um joinha. É importante que você ainda, se você ainda não aprendeu a fazer isso, procure alguém, e peça para te ensinar, porque às vezes a gente tem 100, 130, 140 alunos participando ou pessoas visualizando e na verdade nós temos 20, 30, às vezes no muito 40 joinhas, 40 likes. Isso, irmãos, nos ajuda na divulgação do nosso material, acelera o processo de divulgação dos nossos materiais, dos nossos vídeos, tá? No meio da internet. Então, não é uma coisa de vaidade, não é que você vai estar dando joinha, porque os professores estão se vaidecendo com isso. Não é isso. É porque é um meio também de evangelização, nós precisamos dessas coisas. Então, por exemplo, você está assistindo essa aula, dê um glória a Deus, dê um amém, participa, dê uma paz do Senhor, diga que está presente. Isto é importante. Quanto mais escrevermos também ali, onde a gente tem aonde compartilhar ali na parte das conversas, você fazendo isso, dando um glória a Deus, um amém, um aleluia, isso fortalece, isso amplia, tá? A nossa oportunidade de abranger mais os nossos vídeos e divulgar mais os nossos vídeos. Então faça isso para a glória do Senhor, tá bom? Espero que você tenha entendido e comece então a fazer isso, tá? Eu quero então orar e nós vamos começar a nossa aula nesta manhã tão graciosa, tão maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos nesta manhã, te agradecemos por esse domingo, Senhor, que é o dia do Senhor, que nós separamos agora para o Senhor, que seja um domingo gracioso, poderoso, um domingo transformador. Ó Deus, que esta manhã também, nessa aula que agora iremos participar, o Senhor já fale profundamente aos nossos corações, para que sejamos crentes mais firmes, fiéis à Tua palavra, Teus discípulos, Senhor, por louvor da Tua glória. Então assim, Senhor, nós oramos, te agradecendo, Senhor, por tudo no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, irmãos, vamos lá pegar nossa revista, Os Valores do Reino de Deus, lição de número 10. Hoje o nosso assunto fala, nossa segurança vem de Deus. Você vê, uma frase tão corriqueira, a gente tem o hábito de dizer isso, com tanta tranquilidade, a nossa segurança vem de Deus. Mas a verdade, irmãos, que muitas pessoas falam isso de boca para fora e não tem a sua segurança em Deus, a sua firmeza não está em Deus. E hoje, nesta manhã, eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações a respeito disso, tá bom? O texto áureo está assim, em Lucas capítulo 12, no versículo 15, e disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Veja que a avareza, nós vamos falar sobre isso durante a lição, é algo perigosíssimo. A avareza, ela está ligada à idolatria. Geralmente a pessoa avarenta, ela não se conhece, ela não sabe que ela é avarenta. Existem vários tipos de avareza. A avareza das pessoas que são
bem-sucedidas, ricas, e outras que não têm nada, não possuem grandes coisas ou quase nada, que também são avarentas. Nós vamos ver essas coisas. Então, nós precisamos muito desta lição. Verdade prática. Não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, nas coisas deste mundo, mas precisamos colocar a nossa esperança em Deus, em Deus. Sim, porque se nós colocarmos a nossa esperança em Deus, nas coisas de Deus, irmãos, nós seremos prósperos, nós iremos triunfar. Tem muita gente capengando, tem muita gente mal, tá? E eu digo espiritualmente, emocionalmente, né? A ansiedade, nós vamos falar hoje na lição sobre a ansiedade, sobre a avareza, né? Sobre o mal desse século, as depressões, né? Os problemas psicossomáticos que tanto crentes, né? Que não poderiam estar, né? Vivendo isso, mas também quantos crentes, quantas pessoas estão desse jeito, estão mal, não estão bem, infelizes. Por quê? Porque não perceberam, não estão se atentando que a esperança está nas coisas deste mundo. Irmão, se nós tirarmos o foco de Deus e colocarmos nas coisas deste mundo, esquece, irmãos. É depressão, é avareza, é ansiedade, as coisas, os males dessa vida. Então nós vamos aprender nesta manhã tão graciosa, sobre essas coisas. Eu quero ler com vocês a nossa leitura bíblica em classe. Está registrada em Mateus, no capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 27. Eu quero ler com vocês, então acompanhem comigo na sua revista, né, ou na sua Bíblia, por favor. Porque Jesus dizendo essas palavras aqui, nós precisamos ler para poder entender, né, tudo que o Senhor estava propondo, né, na sua época e também para nós hoje. Versículo 19 em seguinte, vamos lá. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, veja, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Agora, olha o versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Presta atenção nesse versículo. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o vosso coração. Você vê, esse versículo já diz tudo o que nós precisávamos saber. Já resume toda esta aula. Se você entender isso, se você compreender esse versículo, se você abrir o seu coração, a sua mente, para Deus falar contigo nesse versículo, pronto, já resolveu em muita coisa a sua vida. Vamos continuar. Versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai acontecer o quê? Terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será o quê? Tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grande serão tais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Porque não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário, a vestimenta? Versículo 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem ajuntem em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que os pássaros, do que os animais? Não tem muito mais valor do que elas? E qual de vós, qual de nós, quem de nós poderá, com todos os nossos cuidados, acrescentar um côvado à nossa estatura? Então, veja, esses versículos
Esses versículos, irmãos, é atualíssimo. A Bíblia, né? A Bíblia é uma coisa fantástica, né? A Bíblia, a palavra de Deus, irmão, por isso a nossa insistência, sabe, de lermos a palavra constantemente, de nos debruçarmos diante da palavra. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso aqui cura a alma. Isso aqui cura as famílias, isso aqui cura a sua vida. Isso aqui tira você da ansiedade. Esse texto tira você da sua depressão. Esse texto aqui tampa a sua murmuração. Se você compreender isso, então nós nessa manhã, nós vamos colocar a nossa confiança em Deus. Nós não vamos colocar a nossa confiança nos bens materiais. A nossa confiança deve estar no Senhor, que fez todas as coisas, que é dono de todas as coisas, e consciente de que nós iremos usufruir eternamente de todas as coisas, porque o nosso Deus, ele é poderoso, e ele não pode concorrer dentro de nós com outra divindade. Ele não pode concorrer em meu coração, no seu coração, com o dinheiro, com os bens materiais, com as coisas dessa vida, irmãos e irmã. Não pode. Porque é impossível eu andar em meio termo. Ou o meu coração ele é tomado por Deus e ele é o meu Deus, é o meu Senhor, ou não, ou é uma outra coisa. E nós temos visto o quanto o nosso coração ele é idólatra, o quanto nós somos uma máquina, né, de criar ídolos. É impressionante, nosso coração é uma máquina de ídolo, de criar ídolos. Nós criamos ídolos de várias as formas, de vários jeitos, sabe, com qualquer coisa. Então, nós precisamos entender que a nossa segurança, a nossa estabilidade, a nossa alegria, sabe, o nosso prazer, mesmo nessa vida turbulenta, mesmo nessa vida com tantas dificuldades, né, das agruras dessa vida, mesmo em meio a essas tribulações, se nós confiarmos em Deus, se a nossa esperança estiver em Deus, se tudo que nós fizermos for focado por parte, né, em Deus, queridos irmãos, nós teremos uma outra vida. Então, o Senhor Jesus deve ser o único Senhor da nossa vida. Deus deve ser o centro da nossa vida, em tudo, em todas as áreas. Muito bem, vamos então partir para a introdução, porque nós vamos aprender nessa lição que esse ensino de hoje por nada assim. Nós vamos falar de bens materiais, vamos falar de avareza, mas não significa que a gente não possa possuir. Não significa que a gente tem que viver uma vida na pobreza. Não é isso. Nós vamos observar que o importante é uma paz, uma quietude em Cristo. Eu tenho que ser capaz de possuir bens, eu tenho que ser capaz de ser próspero, de crescer financeiramente, de possuir, né, muitas coisas, mas meu coração nunca ser tomado por essas coisas. Então essa lição vai nos mostrar que o pecado da ansiedade, o pecado da avareza está totalmente ligado com a idolatria, com aquilo que nós tiramos Deus e colocamos outra coisa no centro, ok? Então vamos lá. Vamos então para a nossa introdução. Na lição deste dia, veremos que jamais devemos colocar a nossa esperança nos bens materiais, mas em Deus. Lá no Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do dinheiro. Exatamente isso. De ajuntarmos tesouros neste mundo e ao ajuntarmos tesouros nesse mundo, vivermos uma vida ansiosa, de ansiedade. Tal ensinamento não significa, presta atenção, que não podemos ter bens materiais. Quando Jesus estava ensinando sobre isso, ele não estava dizendo que nós deveríamos ser pessoas pobres, pessoas que não se interessam em adquirir bens. Não é isso. Né? Esse ensinamento aqui de Jesus mostra que nós devemos ter cuidado com o nosso coração, com o pecado da avareza. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda amargura. O amor aos bens, o amor às coisas dessa vida é a raiz de todos os males. Então precisamos nos atentar para isso. Aí diz aqui, precisamos ser vigilantes,
pois o apego aos bens terrenos nos escraviza. Precisamos, queridos irmãos, aprendam uma coisa. Todos nós, eu e você aí, todos nós temos um coração propício à avareza. Uns estão exacerbados, são super avarentos, outros nem tantos, mas também têm um coração avarento. Porque essa natureza está em nós. Então, nós precisamos ser vigilantes, vigiarmos o tempo todo as nossas atitudes, o nosso comportamento, o nosso coração, para que a gente não se pegue escravizado das coisas dessa vida ou os bens materiais nessa vida. Tá? Então, precisamos ter consciência que Deus é que provê todas as coisas, que tudo que nós temos foi Deus que proveu, e Ele está provendo todas as coisas. Né? Nós somos irmãos, nós somos um povo. Esse povo nosso aqui, né, dessa parte da América do Sul e outras regiões mais, é um povo privilegiado, irmãos. Nós somos um povo privilegiado. Nós somos um povo que estamos mal acostumados, na verdade. Não muitos anos atrás, se nós olharmos a vida de nossos pais, dos nossos avós, né, o sofrimento que esses homens tiveram, que os nossos pais tiveram, hoje nós somos privilegiados. Hoje nós temos tudo do bom e do melhor. Ah, pastor, o que você está falando? Eu sou humilde, eu sou simples, minha casa não tem quase nada. Tem sim, você tem uma água encanada, você tem uma água quente, você tem uma energia elétrica, uma geladeira, sabe, se não tem, alguém vai arrumar, tem um fogão, alguma coisa você tem. Que alguns poucos anos atrás não havia essas coisas, não tinha. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus tem provido as coisas maravilhosas para a gente. Só que o coração ansioso, o coração avarento, não vai enxergar essas coisas, não vai observar o quanto Deus tem nos guardado e tem nos dado da sua graça de usufruirmos dessas coisas. As pessoas têm a tendência de serem insatisfeitas com tudo, irmãos. Pelo amor de Deus, que pecado terrível. As pessoas, às vezes, não tem uma casa própria, mas moram num lugar, tem um lugar onde morar, onde reclinar a cabeça. Outros até têm uma casa boa, mas nunca estão satisfeitas. Outras reclamam porque o ano do seu carro, meu carro já está desse jeito, ou seja, mas tem um carro, e outros que não têm, e aqueles que não têm também reclamam porque tem que andar de ônibus. Irmão, se nós pegarmos um tempos passados, nós não tínhamos ônibus, nós não tínhamos carro, nós não tínhamos nada, nem mal uma bicicleta. Alguns andavam a cavalo e andavam a longas distâncias. Hoje, dentro de uma casa, você tem coisas dentro de uma casa hoje que era impossível pensar isso no passado. Então, veja que precisamos vigiar o nosso coração. Olha para você. Você hoje pela manhã, você já pode tomar o seu café da manhã. Se você não tomou, você vai tomar, ou quem sabe está até tomando agora. Ou seja, você tem alguma coisa com que se alimentar. Você vai poder almoçar daqui a pouco mais. Um ou outro que talvez vai fazer uma ou outra refeição, mas vai suprir, alguém vai suprir, Deus vai usar. De forma que é diferente. O mundo que nós vivemos hoje, esse mundo que nós estamos inseridos hoje aqui, Deus tem sido muito gracioso, porque quando você olha numa visão geral, há países e há lugares, irmãos, terríveis, que as pessoas não têm absolutamente nada. Não tem água encanada, não tem uma energia elétrica, não tem nada, não tem um fogão. Então, nós precisamos se contentar com aquilo que nós já temos hoje. Eu quero ensinar uma coisa a você, muito importante. Aprenda uma coisa aqui. Seja contente, seja satisfeita com o que você tem agora, com o que você tem hoje. Porque se você não é satisfeito, se você não é satisfeita com o que você tem hoje,
com o que você tem agora, você nunca estará ou nunca será satisfeito com o que você possa ter amanhã. Aprenda isso. Aprenda a valorizar aquilo que você tem hoje. Se você tem, vou dar um exemplo, se você tem um Fusca hoje, seja satisfeito com o seu Fusca. Se você anda de ônibus hoje, seja satisfeito de andar de ônibus. Porque você que tem um carro hoje assim e pode adquirir um outro melhor amanhã, o seu coração nunca estará satisfeito. Se você hoje anda de ônibus e amanhã vai andar num carro mais simples que seja, o seu coração não ficará satisfeito. Então aprenda a partir de hoje, com esta lição, com esta palavra que eu estou te dando, a ser satisfeito com o que você já tem, irmão. Irmã, seja satisfeita com o que você já tem. Ah, eu queria uma bolsa, eu queria um sapato melhor, eu queria um vestido. Pelo amor de Deus, isso é vaidade em cima de vaidade. Sabe, o homem sempre quer uma coisa, quer uma outra, nunca satisfeito. Sabe? Tem pessoas que têm aquela mania de consumo, sabe, e compra, e compra, e compra, e compra sem necessidade. Queridos, pelo amor de Deus, seja satisfeito com o que você tem agora. Porque na medida que Deus for te prosperando, o seu coração não estará nisso e você continuará satisfeito. Então aprenda isso em nome de Jesus nesta manhã. Então vamos para o primeiro ponto aqui da nossa lição. Riqueza do céu e riqueza da terra. Uma conciliação impossível. Ou seja, é impossível conciliarmos, unirmos uma coisa e a outra. Né? Ou você está juntando tesouros para o céu, ou você está juntando tesouros para a terra, meu filho. E aí nós lemos aqui nesse versículo aqui, que aonde estiver o vosso tesouro, aí vai estar o quê? O seu coração, a sua emoção, as suas intenções, né, a sua alegria. Então, se o seu tesouro é no céu, maravilha, maravilha, você está juntando para a eternidade. Isso sim é coerente, isso sim é sábio. Agora, se o seu tesouro é aqui na terra, meu irmão, o seu fim é o pior, é trágico. Diz aqui, já experimentamos o novo nascimento, somos novas criaturas e não devemos novamente ser dominados pela concupiscência dos olhos, nem pela soberba deste mundo. Olha, é óbvio, irmão, é óbvio. Todo nascido de novo, todo aquele que é nascido de novo, todo aquele que verdadeiramente se converteu a Jesus, o seu coração não é mais apegado às coisas dessa vida, aos bens, às coisas materiais dessa vida. O novo nascimento, ele transforma a pessoa. Mas pastor, eu já vivi um tempo que eu não tinha apego às coisas materiais, mas ultimamente isso está no meu coração, eu tenho andado ansioso, deprimido. Querido, é o que eu falei no início, nós precisamos vigiar o nosso coração o tempo todo. Então, se você já experimentou isso, volte a experimentar outra vez. Se você já viveu uma vida desapegada das coisas materiais e hoje você, se observando, olha que você está se apegando outra vez, sai fora disso. Abra mão disso, aí. Larga dessas coisas. Continue trabalhando, continue estudando, continue se esforçando, seja um bom empregado, seja um bom empresário, seja um bom funcionário, né? Adquira os bens, mas não deixe o seu coração ser dominado por isso. Porque, queridos, a avareza, ela é um pecado do mesmo lado da idolatria. O avarento, ele por natureza, ele vai ser ansioso. O avarento, ele por natureza, vem a reboque a ansiedade. Porque a avareza, ele deseja as coisas, ele quer as coisas, mesmo que ele não possa, ele pensa naquilo o tempo todo, ele deseja os bens, as coisas o tempo todo. E isso naturalmente gera o quê? Gera ansiedade. Pastor, mas eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que acertar as minhas contas no final do mês. Perfeito, irmão, perfeito, e deve, mas haverá tempo em que as finanças estarão mais apertadas, mais justas, não sobrará, mas isso não pode dominar o seu coração, porque onde fica a nossa confiança em Deus? Onde fica a nossa esperança em Deus?
Porque quem de nós aqui nunca passou por apertos financeiros? Talvez alguns poucos, muito poucos. Agora, a grande maioria passa por essas coisas. Agora, isso não pode dominar o meu coração, porque gera em mim ansiedade, e essa ansiedade vai gerar depressão, vai gerar murmuração. Então, nós precisamos, como nova criatura, não nos apegarmos aos bens materiais. Uma das tentações de Satanás, quando o Senhor Jesus passou pelo processo da tentação, foi que o diabo ofereceu a ele o reino deste mundo. E Jesus rejeitou tal proposta de imediato, pois o seu coração não estava nas coisas deste mundo e ele sabia a quem devia a adoração verdadeira. Então veja, o crente, da mesma forma que Jesus fez dessa forma, o crente precisa estar consciente de que não é possível agradar a Deus e agradar aos homens, ou seja, servir a Deus e servir a Mamon. Então, se os nossos corações não estiverem purificados, sabe, pelo sangue de Jesus, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, irmãos, por isso a nossa luta para que os crentes sejam cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, para que a gente possa andar em direção àquilo que Deus quer. Não no oposto de Deus, sabe? E vivermos uma vida que vai nos favorecer. Um crente cheio de Deus, ele não é avarento. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não foca nos bens materiais. Ele pode possuir, ele pode ter, sabe? É uma bênção. Só que o coração dele não está nisso. O coração dele não está nessas coisas, ok? Aqui, tesouros da terra e tesouros do céu. Jesus não aprovou a posição dos escribas e fariseus em relação ao dinheiro. Você vê, né? A questão da avareza, né, relacionada a dinheiro é uma coisa que sempre existiu, né? Eles davam muito ênfase aos bens materiais, né, os fariseus, os escribas, e viam as riquezas como uma amostra da aprovação divina. Irmãos, hoje é a mesma coisa, existe a mesma coisa. Existe a mesma coisa. Há ideias teológicas, pensamentos teológicos, que o crente ele não pode passar por dificuldade, né? Ele não pode passar por apertos financeiros. Não, o crente não passa, né, por apertos financeiros. O crente não tem doença, não pode ficar doente. Não é isso que nós estamos dizendo. Na verdade, isso é uma falácia, isso é uma heresia, essa é uma mentira do diabo. Porque quando você vai para a Bíblia, você vai perceber quantos homens de Deus, né, foram provados, foram tentados, passaram por grandes circunstâncias e grandes dificuldades. Ora, isso é natural. Agora, o que nós estamos tratando aqui é que nós nunca devemos fazer desses bens, dessas fortunas, né, ou do dinheiro em si, o nosso Deus. O nosso principal motivador, né? Fazer dos bens a nossa prioridade. Não, jamais, ok? E aqui ele vai dizer o seguinte aqui: segundo Jesus, o crente deve ajuntar tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não roubam. Jesus estava dizendo que os nossos esforços devem ser em prol do reino e da justiça, pois ninguém levará nada deste mundo, como afirmou o patriarca Jó, que ele diz assim: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Então veja, a mente cristã, a mente daquele que nasceu de novo, a mentalidade do crente é uma mentalidade que tudo que ela tem, tudo que ela recebe, tudo que ela ganha, não é para ela. Irmãos, falar isso hoje é uma coisa muito assim, parece surreal. É uma coisa. Esse mundo materialista, capitalista, né? Que a gente vive, esse frenesi comercial, às vezes, e muitas, né? A verdade é que nós somos tomados, nós somos dominados, nós somos conduzidos, sabe, a viver uma vida totalmente desconexa daquilo que nós deveríamos viver, sobre o Evangelho, sobre a palavra de Deus.
É óbvio, irmãs, que tudo que eu tenho não pertence a mim, é do Senhor. Mas pastor, o que você está falando? E, queridos, eu estou nessa vida de passagem. Se o seu pensamento não é o céu, se o seu pensamento não é a eternidade, o seu pensamento é terreno, é mundano, é carnal. É claro que você vai estar totalmente focado nas coisas dessa vida. Então, veja, o crente, a mentalidade cristã, é por isso que no início da igreja, quando a gente vê em Atos, né, eles tinham tudo em comum. Nós vamos ver isso aqui, era tudo em comum. Muitos vendiam o que tinham, né, vendiam as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos, porque o coração estava livre dessa vida. A consciência, a certeza da vida eterna, sabe, das coisas de Deus, era muito latente, patente. E nós precisamos, irmãos, nós precisamos voltar a viver esta alegria de nos desgarrarmos das coisas materiais dessa vida, sabe? Abrir mão das coisas dessa vida. Porque se o meu tesouro está no céu, meu coração está lá. Agora, se o meu tesouro está aqui na terra, meu coração está aqui. Então, veja que tudo que nós recebemos é em prol do reino de Deus, tudo que nós temos é em prol do reino de Deus. Por isso, irmãos, nós somos mesquinhos na casa de Deus. É sério, irmãos. É sério, nós somos mesquinhos. Se eu saio para fazer um lanche, ontem eu desci aqui, essa semana, na verdade, eu desci aqui e fui fazer um lanche aqui embaixo e pedi uma Coca-Cola e estava com fome e comi 2 salgados. Irmãos, foi R$20. E eu estava pensando, falei, meu Deus, R$20, um lanche que eu fiz. Eu poderia não ter feito o lanche, poderia ter esperado um pouco mais, ter jantado, mas eu quis fazer o lanche, R$20. E paguei satisfeito, porque me satisfez. Era uma coisa que eu desejei, que eu quis. Veja, irmãos, R$20 num lanche, numa semana, num dia. Agora, olha como o meu coração pode não estar nas coisas do alto, nas coisas de Deus. Quando eu vou ofertar, eu pego R$1. Quando eu vou ofertar, eu pego R$2. Quando muito, R$5. Aí eu oferto na quarta, no domingo, 2 vezes, na sexta, 1 vez. Se eu ofertar R$2, eu estou dando 2 na quarta, 2 na sexta, R$4, e 2 e 2 no domingo, mais 4, R$8. Eu não dei R$10 numa semana, eu não ofertei numa semana R$10 na casa de Deus. E o meu coração não está nem aí. Eu não estou nem preocupado com isso. Aliás, eu estou achando que eu fiz até muito, porque não, eu ofertei todos os cultos. Olha a natureza do nosso coração. Eu faço um lanche e dou R$20 num lanche. Mas se eu tirar R$20 e dar de oferta, às vezes eu estou achando que é muito. Irmãos, eu sei que haverá momentos que nós não teremos dinheiro para fazer um lanche e às vezes eu vou estar tão apertado que vou ter que dar 50 centavos. É óbvio, Deus conhece essas coisas e a gente também sabe dessas coisas. Mas veja bem, se eu tenho condições em um mês de eu fazer um lanche ou 2 lanches naquele mês que vai me gerar R$50, por que eu só dou de oferta R$2? R$1? Por que eu não sou capaz de, durante um mês, eu dar R$50, R$100 ou até mais de oferta? É incongruente, demonstra que o que eu tenho não é do Senhor. Demonstra que tudo que eu possuo, o dinheiro que eu tenho, é meu. Eu faço, administro do jeito que eu quiser. Veja, o meu coração é avarento. A minha natureza é avarenta. Esse é um tipo de avareza. Por quê? Porque o meu tesouro está aqui embaixo. Agora, quando eu tenho um coração, né, livre dessas coisas, na liberalidade dessas coisas, naturalmente, eu vou pensar nisso, vou dizer, não, eu preciso ofertar mais na casa do Senhor.
Eu não estou satisfeito de dar R$ 5, eu tenho que dar 50, eu tenho que dar 500, eu tenho que dar 5.000. O meu coração, ele tem alegria, ele tem prazer nessas coisas. Por quê? Porque eu estou investindo, como Jesus diz, nas coisas que são de cima, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não corrói. É esse pensamento que nós precisamos ter. E eu tenho visto, irmãos, que Deus quer muito nos prosperar. Deus quer nos prosperar. Mas como ele prospera um coração avarento desse jeito? Porque se eu não sei ser fiel no pouco, irmãos, como eu vou ser fiel no muito, querido? Se eu não sei administrar o pouco que eu tenho agora, como eu vou administrar se Deus me der muito? Deus quer te prosperar, Deus quer te abençoar, mas o seu coração é avarento, você não administra o bem que Deus tem te dado, os seus bens. Você não não administra em prol do reino. Então, eu tenho visto Deus tardar, segurar, até a pessoa ir aprendendo. Porque nosso Deus é um Deus sábio, irmãos. Nosso Deus é sábio. Ele sabe que se ele soltar, a pessoa vai se perder, já está para o caminho errado. Então, atente-se a essas coisas. Pense nessas coisas. Então, como eu disse no início, todos nós, você aí, nós temos por natureza um coração avarento. Nós temos por natureza de não fazermos aqui, ter a segurança em Deus. Nós queremos nos firmar, ter segurança naquilo que nós ganhamos, naquilo que nós recebemos. Em nome de Jesus, nesta manhã, vamos pensar como nova criatura, como nascidos de novo. Tudo que nós possuímos é para o Senhor, é para o reino de Deus. Nós não somos daqui. Nós não pertencemos a este lugar, nós vamos embora daqui, nós vamos partir daqui uma hora ou outra, ou eu vou morrer, ou Jesus vai voltar, e vamos partir daqui, queridos. Então pense nisso. Olha a palavra de Jó, eu vim nu, eu saí nu do ventre da minha mãe, e que é o problema de eu voltar nu para a terra? Não tem problema nenhum. Veja, Jó poderia ter sofrido depressão, Jó poderia ter murmurado, Jó poderia ter chutado, desculpa a expressão, chutado balde, Jó não só perdeu seus bens não, irmão, Jó perdeu filhos, Jó perdeu amizades, Jó perdeu seus bens, a sua reputação, Jó perdeu tudo que ele tinha, tudo. Mas você vê ele ali esperando em Deus. Você vê ele ali confiado em Deus. Foi Deus quem me deu e foi Deus quem tomou. Então por que você está ansioso hoje? Por que você está ansiosa hoje? Porque você está vivendo esse momento agora? Em nome de Jesus, irmão. Passe a olhar para as coisas do alto. O Senhor vai suprir suas necessidades. Esse é um tempo que Deus está provando você. Talvez você ainda não percebeu que você precisa largar o pecado da avareza e passar a olhar para as coisas do alto. Deus está falando ao seu coração. Então vamos nos atentar para isso. O que o cristão precisa saber sobre os bens materiais? Jesus não estava condenando aqui, como eu disse, a gente adquirir bens materiais. Pois muitos homens de Deus possuíram riquezas. Abraão foi um homem muito rico, Isaac, Salomão. Então é importante também destacar que Jesus ensinou ao povo a não desperdiçar nada, pois depois da multiplicação dos pães e peixes, ele ordenou recolher os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Olha, irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Desperdício. O tal do desperdício é uma coisa... Eu vou falar uma coisa para vocês. Se tem uma coisa que me irrita é o desperdício. Me irrita. Porque quando eu vejo um desperdício, irmãos, eu vejo um pecado profundo. Se eu estou desperdiçando é porque eu não estou valorizando. Se eu estou desperdiçando é porque tem tanta coisa, é porque eu sou egoísta, é porque eu não consigo enxergar com os olhos de Deus. Se eu jogo fora um resto de comida, porque eu desperdicei, por exemplo, eu não estou antenado com as coisas de Deus, desculpa. Sabe, quantas pessoas que não, em outros lugares não têm
aquilo que você está jogando fora, um pouco de feijão, um pouco de carne, um pouco de... Irmãos, o tal do desperdício, e Jesus, se você vê, né? Ele faz o milagre da multiplicação e ele manda recolher para não estragar o que sobejou, o que sobrou. Veja, se você desperdiça as coisas, minha irmã, na sua casa, você é uma avarenta. Meu irmão, se você tem o hábito de desperdiçar, sabe? Você faz um prato e não come tudo, isso é desperdício. Você é um avarento. Irmãos, tem coisas que até o mundo nos ensina. Eu lendo isso aqui, eu estava me lembrando que no quartel, os irmãos aqui que são militares sabem disso, você entra no quartel com uma bandeja e na bandeja tem divisórias. Você pode colocar o tanto que você quiser, mas tem um porém. O que você colocou, você tem que comer. Você não pode jogar fora. E nós, muitas vezes, erramos nisso dentro de casa. Você abre a geladeira, é resto de comida, é resto de fruta, é resto de biscoito, é resto de iogurte. Quem tem, né? Ou então, às vezes a pessoa não tem tanto dessas coisas, mas desperdiça para um outro lado. Não sabe sobrou um arroz, fazer um bolinho de arroz, sobrou um feijão. Irmãos, é impressionante o desperdício de alimento. Então, o desperdício prova para você, mostra a você a sua avareza. Mostra para você a sua avareza. Porque o seu coração, ele está tão desconectado de Deus, ele está tão desconectado do reino, que você nem percebe o quanto você desperdiça as coisas, desperdiça alimento, desperdiça roupa. Você tem sapato suficiente, mas você quer outro sapato. Você tem roupa suficiente, mas você quer outra roupa. Sabe, é uma roupa em cada culto, é uma roupa em cada... É um sapato em cada evento, é um vestido em cada casamento. Queridos irmãos, queridas irmãs, dá vontade até de bater, porque é impressionante, irmãos. É um pecado terrível. Então, nesta manhã, em nome de Jesus, seja contente com o que você tem, valorize o que Deus já tem te dado. Por isso que você nunca está satisfeito com as suas coisas, você nunca está satisfeito com as suas roupas, você nunca está satisfeito consigo mesmo. Você não é satisfeito com você mesmo. Por quê? Por causa da sua avareza, por causa do seu apego às coisas materiais. Então, nesta manhã, você precisa... falar em desperdício, você vê as pessoas desperdiçando tempo. Essa porcaria desse celular, né, desse aparelho, ou desses seriados que nós temos, né, hoje, Netflix e tem outros mais que eu não sei o nome aqui. As pessoas desperdiçam tempo. Aí você pergunta, você já leu a palavra de Deus hoje? Você já fez o seu devocional hoje? Não tive tempo, mas desperdiçou o tempo com o celular, no WhatsApp, no Instagram e etc. Desperdiçou vendo uma coisa, outra, filme, e desperdiça o tempo. Em vez de pegar um bom livro, em vez de pegar a palavra de Deus, a Bíblia, e botar o devocional em dia, estar com o devocional em dia e ler mais da palavra de Deus, desperdiça o tempo, irmãos. Pelo amor de Deus. A Bíblia diz que nós devemos remir o tempo. Ou seja, remir é não desperdiçar o tempo. Então, irmãos, se atentem para isso nesta manhã. Se atentem para isso. Hoje é um domingo, é o dia do Senhor. Você precisa remir esse dia. Você precisa se atentar para esse dia. Chegar no horário certo na igreja. Chegar com tranquilidade na igreja. Sabe, mexer com o almoço, principalmente para aqueles que têm mais filhos, né? Organizar as coisas, sabe, já antevendo, agilizando, para sairmos de casa, sabe, sem desperdiçar o nosso tempo, porque as pessoas desperdiçam o tempo, desperdiçam a tarde, aí quando vê já está dando 6 horas, aí naquela correria, porque desperdiçou o tempo, da correria para tomar banho, da correria para se arrumar, aí sai de casa atropelando um outro, falando, e chega em casa, chega na igreja... Desperdício de tempo. Pecado, irmãos. Isso demonstra coração avarento. Ok? O crente que conhece as Sagradas Escrituras, diz aqui,
sabe que tudo que temos pertence a Deus e que toda a bênção vem dele. Como criou todas as coisas, ele é o proprietário e possuidor de tudo, e o homem não é dono de nada, absolutamente nada. Aprenda esse princípio. Tudo que você tem, você não é dono do que você tem. É como o seu filho dentro de casa. Você precisa ensinar para o seu filho que ele não é dono de nada, absolutamente nada. Nada. Ele não é dono da cama que ele dorme, ele não é dono da roupa que ele veste, ele não é dono da comida que ele come. O seu filho dentro de casa, ele não é dono de nada. Ele tem porque você trabalha, porque você luta, você o sustenta. Então os nossos filhos precisam crescer já diante de nós, os pais, sabendo que eles não são dono de nada. Para quando eles tiverem a casa deles, o negócio deles, eles já aprenderam que o que eles têm não é deles, é de Deus. Só que os nossos filhos crescem como se fosse dono de tudo. É dono da casa, escolhe tudo, quer isso, e o pai dá, a mãe cede, e só come aquilo que gosta, só pode... Aí, irmãos, pelo amor de Deus, irmãos, nós estamos criando os nossos filhos avarentos. Nós estamos criando o coração dos nossos filhos, que nunca vai ter um coração na liberalidade das coisas de Deus, aí. Porque tudo que ele quer, ele tem, tudo que ele quer, se ele quer vestir desse jeito, ele veste, se ele quer comer isso, ele só come isso, se ele só quer passear, passeia nisso, tudo é para ele, tudo é do jeito dele, da forma dele, ele não aprendeu dentro de casa, os nossos filhos não aprenderam, que não, peraí meu filho, se você está tomando a água dentro de casa, essa água não te pertence, essa água eu pago, eu trabalho para você beber água dentro de casa. Se você está tomando um banho quentinho, meu filho, é porque eu estou pagando energia dentro de casa. E não te pertence. A roupa que você tem, a cama que você dorme. Ensina isso para os seus filhos, para quando eles forem grandes, o coração deles não está apegado às coisas dessa vida. E aí, tudo que eles receberem de Deus, vai ser de Deus. E eles prosperarão nisso, serão prósperos. Porque, irmãos, é lindo ver uma pessoa que não tem um coração nas coisas dessa vida. É lindo ver uma pessoa bem-sucedida financeiramente, sabe? Mas, sabe, cheio de liberalidade, com prazer de servir a Deus, sabe, de servir a noiva do Cordeiro, tem alegria de ofertar, tem alegria de dizimar, sabe? Cumpre com seus votos com alegria. Isso é lindo de ver, irmãos. E você pode observar que geralmente essas pessoas, Deus continua prosperando, continua prosperando. Vamos aprender isso nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Precisamos ser como os crentes do primeiro século, cujo coração e alma era um e todas as coisas lhe eram comum. É isso. Essa ideia é de Deus. Essa ideia de partilharmos, porque é para a expansão do reino, é uma ideia de Deus. A igreja, ela foi criada, a igreja ela foi estabelecida exatamente para promover o reino de Deus, irmãos. E o reino de Deus se promove com dinheiro também, ué. Não tem jeito, com os bens materiais. Então nós precisamos nos desvincular dessas coisas. A idolatria é o dinheiro, o coração no lugar certo. Nossos corações não podem estar apegados às coisas deste mundo. Nossa esperança e confiança deve estar em Jesus, nós falamos isso. Em breve Cristo vai voltar para arrebatar a sua igreja. Nós falamos disso também. E nós não vamos levar nada desta vida. Nada, nada. Nem a roupa que você vai estar vestida, você vai levar. Até quando o Senhor voltar, que Ele arrebatar a igreja, o paletó fica. Vamos receber novas vestes, tudo novo. Então nós não vamos levar nada dessa vida, ok? Aqui, idolatrando a Mamon, ponto 2. Cristo nos chama para uma tomada de decisão. Ou você vai juntar tesouros na terra, ou você vai juntar tesouros no céu. O que Jesus está falando? Você tem que decidir, meu querido. Você tem que decidir. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir a Mamon. Tá? E aí que diz assim, no momento em que o crente escolhe o dinheiro, o conforto e bens que o mundo pode proporcionar, que Mamon pode oferecer, certamente sua espiritualidade de comunhão com o Senhor vai estar comprometida, meu filho. Vai estar comprometido. Então, veja bem, o que estabelece
a minha comunhão, a minha alegria com Deus, não é se eu estou bem financeiramente. Não pode ser, irmãos. Tem gente que quando está bem, está pagando as contas, né? Tem um dinheirinho aqui, outro ali, tá bem, glória a Deus, está nos cultos, está feliz. Irmãos, então você, presta atenção, você está servindo um falso Deus. Um falso Deus, velho. Agora, é óbvio, se o seu coração está nas coisas de mamon, se o seu coração está no dinheiro, nas coisas dessa vida, dos bens materiais dessa vida, é claro que a sua espiritualidade, a sua comunhão com Deus, está comprometida. Está comprometida. Olha para a sua vida hoje. Olha para a sua vida agora. Olha aí para a sua vida. Veja aí. Veja aí como está o nível de comunhão da sua vida com Deus. Pensa. Pensa. Agora, faz aí um anexo aí, faz uma junção aí das coisas que você possui. Olha a murmuração. Olha o quanto você tem reclamado. Olha o quanto você está insatisfeito ou insatisfeita. Olha como isso prejudica a sua comunhão com Deus. É óbvio. Por quê? Porque Deus não é o seu centro, não é o centro da sua vida. Não é o Senhor Jesus o centro da sua vida. É o seu conforto, é o seu prazer, certo? É as coisas dessa vida. Então, por isso, a sua comunhão está comprometida com Deus. Agora, quando eu tenho comunhão com Deus, independente... Irmãos, isso é lindo, termos comunhão com Deus. Olha o título da lição. Segurança. Tendo segurança em Deus. Quando a nossa segurança vem de Deus, quando a segurança está em Deus, independente se eu estou passando por aperto ou não, eu tenho comunhão com Deus. Eu estou firmado nele. Ok? Vamos lá. Terceiro aqui, a riqueza condenada por Cristo. Na parábola do rico insensato, em Lucas no capítulo 12, Jesus aponta 3 erros cometidos pelo homem. O primeiro está no fato de que ele achava que tudo o que sua alma precisava era de bens materiais. Né? O segundo erro, ele entendia que a essência da vida consistia nos bens materiais, de modo que isso governava o seu coração. Tá? E aí tinha um sentimento prepotente. Okay? E o terceiro erro dele era acreditar que poderia viver o tempo suficiente, ou seja, desfrutar de tudo, gozar de tudo, sabe? Ele ia ter tempo suficiente para fazer tudo isso. Olha, querido, essa parábola aqui desse rico insensato, né, no final dessa parábola, Jesus vai falar assim: louco, hoje pedirão a tua alma. Você não sabe, mas hoje você vai morrer. O que essa parábola diz para mim e para você? Meu querido, eu não sei se eu termino o dia hoje. Eu não sei se amanhã eu estarei aqui. Eu não sei. E aí eu vivo essa frenesi, né? Eu gosto de falar essa loucura desse, sabe, de juntar tesouro, de viver bem, essa preocupação de poder, sabe, de ter o bom e ter... Não que a gente não possa ter, irmãos, não que a gente não possa ter. Mas aí o meu coração é dominado por isso. Você quer ver um pecado sério? Você vai para a igreja, domingo à noite, você está lá na hora do culto, a sua mente, a sua cabeça não está ali. Você não está no culto. Por quê? Porque a sua preocupação dos seus bens, das coisas, está no outro dia. Amanhã tem conta para pagar, amanhã tem que pagar isso, amanhã tem que resolver isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo outro. Veja, você está no culto, mas não está prestando culto. Você está dentro da igreja, mas não, porque o seu coração é louco. Você não sabe se amanhã você vai viver, você não sabe o que vai ser da sua vida amanhã. E aqui exatamente o camarada adquiriu seus bens, falou: vou derrubar tudo, vou ampliar meus negócios, vou ampliar os meus celeiros, vou armazenar tudo e vou dizer para minha alma, pode agora comer do bom e do melhor, viver sossegado. Aí vem a palavra lá, louco, hoje pedirão a tua alma. Então veja, queridos, nós precisamos nos atentar. Tem uma passagem em Marcos, no capítulo 10. Rapidamente, nós já está afindando aqui, nós vamos concluir, mas eu
eu preciso falar um pouco disso. Marcos no capítulo 10, é a nossa página 171 do nosso devocional. Marcos capítulo 10. O que acontece? Chega um jovem rico, né, diante de Jesus e conversa com Jesus, né, e chama Jesus de bom. Aí Jesus diz assim, mas não há bom senão aquele que é Deus, né, e você sabe os mandamentos. Veja, esse jovem rico está em Marcos capítulo 10. Esse jovem rico era um jovem crente. Tu sabes, Jesus está dizendo para ele, você sabe os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, né? E aí ele responde para Jesus assim, né? Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Veja o risco que nós corremos, veja o risco que nós corremos. A gente vem para a igreja, a gente faz, tal, e acontece, né? Não, há muitos anos eu sou crente, não sei o que, tal. É exatamente esse jovem. Ele tem esse encontro com Jesus, e aí diz o versículo aqui que Jesus olhando para ele, é isso aqui que me causa assim um temor. Que o texto diz que Jesus, olhando para ele, o amou. Queridos, Jesus olhou para tanta gente. A gente tem na Bíblia que Jesus teve compaixão de um, teve compaixão de outro. Mas esse texto diz que Jesus, olhando para esse jovem rico, Jesus o amou. E aí, o Senhor falou para ele que falta para você uma coisa. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto você tem, dá aos pobres, distribua para os pobres, e terás um tesouro no céu. E aí você vem, toma a sua cruz e me segue. Olha a proposta que Jesus fez para ele. Sabe o que diz o texto aqui? Mas ele, pesaroso desta palavra, esta palavra de Jesus, ele retirou-se triste. Por quê? Porque ele possuía muitas propriedades. Meu querido, olha o risco que nós corremos. Olha o risco. Ou seja, um jovem crente, cumpria a lei, estava sempre na igreja, possuía muitas coisas, mas o dia que o Senhor provou o coração dele, falou assim, vai, vende tudo que você tem, distribui para os pobres, toma a sua cruz e me segue. Pronto, ele não aceitou. Ele saiu triste, não fez o que Jesus falou. Por quê? Porque ele possuía muitas propriedades. O coração dele estava nas coisas desta vida, tá? Então nós precisamos nos atentar para isso. Muito bem. O tempo está avançando. Deixa eu só pegar aqui o terceiro ponto aqui, vivendo a quietude espiritual em Deus. Nós precisamos viver uma vida quieta, sossegada. Pastor, como é que eu faço para viver uma vida quieta e sossegada nesse mundo tão corrido, nessa loucura deste mundo? Ora, querido, tira o seu coração das coisas dessa vida, dos bens dessa vida, e coloca o seu coração em Deus. Quando você passa a fazer isso, quando você tira os seus olhos das coisas dessa vida e passa a olhar para Deus, você vai viver uma vida, por mais que seja uma vida mais humilde, uma vida mais simples, você vai ter uma vida mais sossegada, mais calma, mais tranquila. Por quê? Porque não é a quantidade de riqueza, de bens que vai te governar. Deus pode te prosperar, Deus quer te prosperar, mas não é isso que vai te governar. Então, você precisa se atentar para isso. Então, tira o foco. Agora, quando eu falo tirar o foco, eu não estou dizendo que você não vai trabalhar, vai ser um bom trabalhador, vai cumprir com seus horários, com suas obrigações, vai estudar, vai se especializar. É óbvio. Mas quer viver uma vida quieta, tranquila, uma vida em Deus? Tira o foco disso. Tudo que você adquirir, tudo que você tem é para Deus, é para o reino de Deus. A casa que você mora, né? Os bens que você tem, tudo é para a glória de Deus, é tudo para o reino de Deus. Faça isso e você terá uma vida sossegada. O terceiro ponto aqui, fala-se vivendo sossegado em Deus. Não viva inquieto, preocupado, em aflição, gastando suas energias naquilo que pode prejudicar a sua saúde. E é uma grande verdade.
Nós temos N exemplos disso. A pessoa se mata, trabalha e foca, né? O foco está nos seus bens, naquilo que ele está adquirindo, trabalha anos e anos e anos. Mas aí, meu filho, ele envelhece, fica velho, fica velha. E aí, depois que ele adquiriu tudo aquilo, ele agora não tem saúde para gozar de tudo aquilo que ele juntou. Olha que coisa mais idiota. Olha que loucura. Olha como as pessoas são enganadas. Se matou de trabalhar, se faltou aos cultos, não frequentava os cultos, não se encheu de Deus e se rasgou para trabalhar. Aí, mas envelhece. O corpo não aguenta. Tem dinheiro para gastar, tem dinheiro para viajar, mas não tem prazer mais nada disso. Porque envelheceu, agora não tem mais energia, não tem mais prazer, não tem mais saúde. Então, irmãos, é uma coisa, sabe, por isso que a palavra de Deus hoje está nos ensinando a olharmos para a direção correta, a focarmos naquilo que é, sabe, do céu, pensarmos nas coisas que são do alto, né? Juntarmos tesouros no céu. E isso é importante, ok, irmãos? Antes de nós concluirmos aqui, eu quero te dar a oportunidade agora para você ofertar. Vai aparecer aí no canto, né, embaixo do vídeo aí, a ferramenta do PicPay, do Pix, a conta da igreja. Você pode fazer isso. Você, nosso visitante, sinta-se à vontade para ofertar. Né, deixa Deus te usar. Você que entendeu esta lição, você pode, né, fazer isso. Você que é aluno, já, né, matriculado, passe a pensar nos seus valores, passe a pensar sabe, nas suas ofertas. Faça isso, irmãos. O Senhor quer te prosperar, mas Ele tá dando tempo para você, Ele está esperando você abrir o seu coração, sabe, para que haja liberalidade. Tem irmãos que são tão assim abençoados, não que a gente fique julgando, eu não estou julgando essas coisas, mas tem coisa que é óbvia. Tem coisa que é natural. Você sabe que a pessoa ela tem condições de dar uma boa oferta, mas ela não faz. Ela não quer fazer. Ela se acha no direito de não fazer. É aquela, não, o Senhor conhece o meu coração. Pelo amor de Deus, conhece mesmo esse coração avarento seu. Então, vamos expandir o reino. Vamos aprender nessa lição que tudo que nós temos é do Senhor. Então, você tem esse momento para ofertar, faça isso. Nós temos os nossos votos, nós estamos adquirindo um espaço maravilhoso. Eu quero convidar você que ainda não fez o seu voto, você que é membro dessa igreja, não deixe de participar disso. Deus vai te prosperar em relação a isso. Você que é nosso visitante, queira fazer parte deste voto, nós estamos chamando de 1000 valentes, nós precisamos de 1000 crentes, sabe, que se disponha a votar. Então, aquilo que o Senhor colocar no seu coração, você que participa das nossas aulas aqui, você é nosso visitante e queira participar desta obra que Deus está fazendo aqui no nosso meio, seja um participante, vote, né? Entre em contato conosco e nos fale o quanto você quer doar, né? E votar por mês. Nós estamos com uma proposta de 60 meses. Sim, é isso mesmo, 60 meses. Nós compramos um carro com 60 meses, nós compramos uma casa com 60 meses, nós adquirimos terrenos com 60 meses. Por que eu não posso fazer um voto ao Senhor de 60 meses para adquirir um espaço tão maravilhoso como esse? Isso prova a natureza do meu coração. E Deus quer te prosperar nisso. Então, junte-se aos 1000 valentes, dê o seu voto. Eu não sei quanto o Senhor vai colocar no seu coração aí por mês, mas faça isso para a glória do Senhor, dentro das suas possibilidades, né? Seja honesto nisso e deixa Deus te usar nesta área. Amém? Muito bem, conclusão. Os filhos de Deus devem estar conscientes de que toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto e vem de Deus. Então nós somos abençoados pelo Senhor com nossos bens, mas nossos corações não estão nas riquezas deste mundo. E Deus quer, irmãos, vou falar uma coisa para vocês aqui, ó, essa expressão, Deus precisa. Nós estamos vivendo os últimos dias, o Senhor Jesus está voltando, e nós precisamos ampliar as tendas, nós precisamos crescer, não para sermos, não, pelo amor de Deus, irmãos, nosso foco é almas. Nós precisamos crescer porque nós precisamos juntar o máximo que nós conseguirmos.
sabe, Jesus está voltando, e aí nós vamos precisar de bens, de recursos. Nosso coração não pode estar nisso, para que a gente faça muita coisa para o Senhor. Então deixa Deus te usar. O nosso coração não pode estar nos bens materiais. Que esta manhã você arranque fora esse coração avarento, sabe? Que você entenda que a sua ansiedade é por causa da sua avareza, que a sua depressão é por causa da sua avareza. Você aprenda, deixe o Espírito Santo falar ao seu coração, aprenda isso, para você ser diferente, ser transformado nesta manhã. Amém? Esta palavra possa fazer sim efeito na sua vida e aonde você estiver, na sua família, para que vocês sejam prósperos, para que a sua confiança, a sua segurança venha de Deus, esteja em Deus para a glória do Senhor. Amém? Deixa eu orar com você e te despedir nesta manhã. Senhor, muito obrigado por essa lição. Fale, Senhor, ainda mais aos nossos corações. Usa, Senhor, esta palavra como uma ferramenta poderosa, que é a espada do Senhor, para atingir todos os nossos corações, Senhor. Nós oramos assim, agradecidos o Senhor, no nome de Jesus. Amém. Tenha um bom domingo e um bom dia aí com a sua família. Deus te abençoe em nome de Jesus.